Tudo começou em uma reunião discreta, realizada nos bastidores da Rede Globo. Um grupo de jornalistas, parte da equipe investigativa mais influente da emissora, estava determinado a expor Frei Gilson, um dos líderes religiosos mais populares do Brasil. Nos últimos anos, a presença do Frei nas redes sociais havia explodido, conquistando milhões de seguidores que acompanhavam suas pregações, músicas e mensagens de fé. Com seu carisma e suas palavras tocando os corações de milhares de pessoas, Frei Gilson rapidamente se tornou uma figura poderosa. Isso incomodava muita gente. Precisamos frear essa influência antes que ele fique grande demais, teria dito um dos diretores da emissora. Convencidos de que uma única reportagem bem planejada poderia destruir sua reputação, os jornalistas começaram a investigar minuciosamente a vida de Frei Gilson. Vasculharam seu passado, desde sua infância até seus primeiros anos no sacerdócio, analisaram sua trajetória na Canção Nova e acompanharam cuidadosamente suas pregações no YouTube. Eles estavam em busca de qualquer falha, qualquer erro, por menor que fosse, algo que pudesse alimentar uma narrativa capaz de abalar a confiança que o público tinha no Frei. Após meses de investigação, encontraram algo que consideraram suficiente para montar uma denúncia impactante. Segundo fontes internas, havia uma acusação que poderia estremecer as estruturas da Igreja Católica no Brasil. Com essa informação nas mãos, a equipe preparou um programa especial para o Fantástico, o tradicional dominical conhecido por suas grandes reportagens investigativas. O plano era claro: expor Frei Gilson em rede nacional e fazer com que sua imagem desmoronasse diante do país inteiro. No dia da transmissão, os bastidores da Globo estavam agitados. Os jornalistas vibravam com a certeza de que estavam prestes a revelar um escândalo capaz de acabar com a influência do religioso. Para garantir ainda mais impacto, a produção decidiu convidar Frei Gilson para uma entrevista ao vivo, sob o pretexto de que ele poderia se defender das acusações. Surpreendentemente, ao ser procurada, a assessoria do Frei aceitou o convite de imediato. "Se Deus quiser que eu passe por essa provação, que assim seja", teria dito Frei Gilson ao confirmar sua participação. Na noite da transmissão, milhões de brasileiros estavam atentos. Antes mesmo do programa começar, a hashtag Frei Gilson já estava entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. O público estava dividido. De um lado, os fiéis, confiantes de que tudo não passava de uma tentativa de manchar a imagem do religioso. Do outro, críticos ansiosos para ver um escândalo se desenrolar diante de seus olhos. A edição do Fantástico começou com uma introdução impactante. Nos últimos anos, o Brasil viu crescer a influência de um novo líder religioso. Mas afinal, quem é realmente Frei Gilson? Hoje, nossa equipe investigativa traz informações exclusivas que podem mudar tudo o que você pensa sobre ele. As imagens começaram a ser exibidas. Trechos de suas pregações foram editados de forma manipulada, distorcendo suas palavras para parecerem contraditórias. Antigos conhecidos foram entrevistados, e algumas declarações isoladas foram apresentadas como se fossem provas de que algo estava errado. Então, chegou o momento mais tenso daquela noite. Frei Gilson apareceu no estúdio, sentado diante dos jornalistas. A câmera focou seu rosto, sereno, mas atento. Ele sabia que aquela entrevista poderia mudar sua vida e sua reputação para sempre. "Boa noite, Frei Gilson", iniciou a apresentadora com um tom que misturava cordialidade e firmeza. "O senhor sabe que está aqui hoje porque surgiram questionamentos sobre sua conduta. Antes de tudo, gostaria de perguntar: o senhor tem algo a esconder?" O Frei respirou fundo antes de responder. Ergueu os olhos para o alto, como quem buscava forças. O silêncio no estúdio era quase palpável, tenso, carregado de expectativa. Os jornalistas aguardavam qualquer hesitação, um deslize ou até mesmo um sinal de nervosismo que pudesse ser explorado.
Mas Frei Gilson não desviou o olhar. Ele sabia que aquele momento era decisivo. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, respondeu calmamente, citando Lucas 12:02. A apresentadora franziu a testa. Aquela resposta, em vez de sugerir culpa, transmitia uma confiança incomum. Ele não parecia temer o que estava por vir. Determinada a seguir com a estratégia planejada, ela insistiu. Então, o senhor nega todas as acusações? Frei Gilson inclinou-se levemente para a frente. Com voz firme, declarou: Eu não estou aqui para negar ou me defender de algo que não fiz. Estou aqui para dizer que a verdade sempre prevalece. E Deus é testemunha de tudo o que acontece, tanto em segredo quanto em público. A produção da Globo ficou desconcertada. Aquela não era a reação que esperavam. Eles contavam com um religioso acuado, defensivo, talvez irritado ou assustado. Em vez disso, encontraram um homem de fé inabalável, que não demonstrava o menor receio diante das câmeras. Foi então que a apresentadora lançou sua última cartada. Frei Gilson, temos aqui um depoimento que pode comprometer sua credibilidade. Gostaria que ouvisse antes de responder. As luzes do estúdio diminuíram um pouco. No telão, surgiu a imagem de um ex-integrante da igreja. Era um homem que se dizia decepcionado com a conduta do Frei. Sua voz carregava ressentimento e amargura. Eu vi coisas que ninguém imagina. Vi manipulação, vi mentiras. Ele não é quem diz ser. A câmera voltou para Frei Gilson. Naquele momento, qualquer um poderia ter perdido a paciência ou se exaltado. Mas o Frei permaneceu sereno. Ele fechou os olhos por um instante, como quem buscava paz interior, e então os abriu novamente, com firmeza no olhar. O que leva um homem a trair seu irmão? Perguntou ele, sem esperar resposta. Jesus foi traído por um dos seus, vendido por 30 moedas de prata. A mentira sempre existiu, mas isso nunca impediu a verdade de prevalecer. Os jornalistas se entreolharam, inquietos. Algo estranho estava acontecendo. A narrativa planejada para destruir Frei Gilson estava saindo do controle. Nas redes sociais, o público começou a reagir. As mensagens de apoio cresceram rapidamente, e os comentários ao vivo foram inundados com frases como: Força, Frei Gilson, e Deus está contigo. E então, algo completamente inesperado aconteceu. Algo que nem mesmo a produção da Globo poderia ter previsto. Nem os telespectadores, nem mesmo o próprio Frei Gilson poderiam prever o que aconteceria naquele momento. Assim que o Frei terminou sua fala, algo impressionante aconteceu. As luzes do estúdio começaram a piscar violentamente, acompanhadas por um som estridente que invadiu os fones dos jornalistas e da equipe técnica. A apresentadora, assustada, levou a mão ao ouvido enquanto os câmeras tentavam estabilizar as imagens. Então, algo impossível aconteceu diante de milhões de espectadores ao vivo. Uma das câmeras, que estava apontada para o telão onde o depoimento do acusador havia sido exibido, começou a tremular. O sinal ficou instável. De repente, a imagem do denunciante desapareceu por completo. No lugar, surgiu algo que ninguém conseguiria explicar. Uma gravação antiga de Frei Gilson, feita anos antes. Naquela gravação, ele aparecia rezando e dizendo exatamente as mesmas palavras que havia acabado de pronunciar no estúdio, como se aquele momento já tivesse sido previsto por ele muito tempo antes. As frases coincidiam perfeitamente, palavra por palavra. A apresentadora ficou imóvel, sem reação. Os jornalistas se entreolharam, confusos e incrédulos. Nos bastidores, técnicos corriam de um lado para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Afinal, aquele vídeo jamais havia sido enviado para a produção e não havia qualquer explicação lógica para aquilo. A internet explodiu. No Twitter, Facebook e WhatsApp, as mensagens se multiplicavam.
Diamante azul pequeno, isso é um sinal de Deus. Diamante azul pequeno, um milagre aconteceu ao vivo. Fiéis começaram a relatar que sentiram um arrepio inexplicável ao ver a cena. Algumas pessoas emocionadas disseram ter sido tocadas espiritualmente naquele instante. Frei Gilson, por sua vez, fechou os olhos e murmurou calmamente: Deus sempre age no momento certo. A apresentadora, visivelmente nervosa, tentou retomar o controle da entrevista. Essa gravação, isso não estava no roteiro. Não entendemos o que aconteceu aqui. Frei Gilson apenas sorriu serenamente e respondeu: Talvez vocês não entendam agora, mas um dia entenderão. O programa foi interrompido às pressas para um intervalo comercial. Nos bastidores, o caos estava instaurado. Produtores gritavam pelos fones de ouvido. Diretores tentavam entender como aquele vídeo misterioso havia surgido e os técnicos reviravam os arquivos da emissora em busca de uma explicação, mas nada fazia sentido. A apresentadora recebeu uma ordem urgente pelo ponto eletrônico: corte para o intervalo imediatamente. Ela obedeceu sem hesitar. A tela escureceu e os comerciais entraram no ar, mas o impacto já estava feito. A audiência disparou. Nas redes sociais, o público não falava de outra coisa. O que deveria ser um ataque à reputação de Frei Gilson havia se transformado em um momento que muitos passaram a descrever como um verdadeiro sinal divino. Enquanto isso, Frei Gilson permanecia sentado no estúdio, observando a correria ao seu redor com a calma de quem já sabia que aquilo aconteceria. Ele então olhou para um dos produtores que passava apressado ao seu lado. Com voz tranquila, disse: Nenhuma mentira prevalece diante da luz. O homem parou por um instante, hesitou e depois continuou andando, como se tivesse sido atingido por algo maior do que ele poderia compreender. Quando o programa voltou ao ar, a apresentadora tentava, visivelmente abalada, retomar o controle. Tivemos um pequeno problema técnico, mas vamos seguir com a entrevista. A apresentadora, ainda tentando manter o controle da situação, respirou fundo e perguntou: Frei Gilson, o senhor pode nos explicar o que acabou de acontecer? O frei esboçou um leve sorriso e respondeu calmamente: Às vezes, Deus nos lembra que é Ele quem está no comando. A apresentadora engoliu seco. Ela olhou para o lado, na expectativa de alguma instrução da produção. Mas, pelo ponto eletrônico, só havia silêncio. Nem mesmo os diretores sabiam como reagir. Estavam tão perdidos quanto ela. A câmera voltou a focar em Frei Gilson. E foi então que algo ainda mais impressionante aconteceu. Um dos operadores de câmera, um homem que trabalhava na emissora há mais de 20 anos, largou seu equipamento, caiu de joelhos no chão e começou a rezar, visivelmente emocionado. Perdão, Senhor, murmurou ele com a voz embargada. Eu passei a vida toda servindo a um sistema que tenta destruir a fé das pessoas, mas hoje eu vi com meus próprios olhos. As câmeras captaram tudo. O silêncio que tomou conta do estúdio era quase sufocante. O programa que havia sido planejado para destruir a reputação de Frei Gilson estava se transformando diante dos olhos de todos. Nem mesmo os jornalistas sabiam mais o que fazer. Enquanto isso, algo ainda maior acontecia fora da emissora. Nas casas, nas redes sociais e até mesmo nas ruas, milhares de pessoas começaram a se perguntar: será que presenciamos um milagre ao vivo? Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Enquanto o caos dominava os bastidores da Rede Globo, algo extraordinário começava a se espalhar pelo Brasil. O programa que deveria manchar a imagem de Frei Gilson estava, na verdade, gerando uma comoção nacional. Em igrejas, lares e grupos religiosos, as pessoas começaram a compartilhar suas experiências em tempo real. As redes sociais foram tomadas por relatos emocionados. Diamante azul pequeno, eu senti algo que nunca havia sentido antes. Diamante azul pequeno, Deus está presente.
Diamante Azul Pequeno, não sou religioso, mas essa foi a coisa mais estranha que já vi. Diamante Azul Pequeno, isso foi um sinal, um milagre ao vivo. A hashtag Frei Gilson no Fantástico rapidamente alcançou o topo dos trending topics no Twitter. Vídeos do momento inexplicável começaram a se espalhar pelo Instagram, Facebook e TikTok. Mas o que realmente deixou a alta cúpula da Globo em alerta foi o que aconteceu no YouTube. A transmissão ao vivo do programa foi rapidamente replicada por diversos canais independentes. Em poucas horas, vídeos analisando o suposto milagre acumulavam milhões de visualizações. Pastores, padres e estudiosos da Bíblia começaram a comentar o ocorrido, e a conclusão de muitos era a mesma. Isso não pode ter sido coincidência. Enquanto fiéis se reuniam nos arredores da sede da Globo, algo ainda mais impressionante estava prestes a acontecer. Entre as pessoas que acompanhavam a transmissão, um homem em especial não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Ele era o jornalista que, no dia anterior, havia gravado um vídeo revelador sobre o que presenciou nos bastidores da emissora. Naquela noite, após o ocorrido, ele mal conseguiu dormir. As palavras de Frei Gilson e a misteriosa gravação que surgiu durante o programa ecoavam em sua mente. Ele sentia que algo maior estava acontecendo, algo que ele não podia mais ignorar. No dia seguinte, tomado por uma inquietação que não sabia explicar, o jornalista decidiu ir até a igreja onde Frei Gilson celebraria uma missa. Vestindo terno e gravata, ele entrou discretamente e se sentou em um dos últimos bancos, como se quisesse apenas observar de longe. Mas, conforme a missa prosseguia e Frei Gilson iniciava sua pregação, aquela inquietação se tornou insuportável. O jornalista se remexia no banco, parecia incapaz de se conter. Até que, de repente, ele se levantou e começou a caminhar na direção do altar. Algumas pessoas notaram e se entreolharam, preocupadas com o que ele poderia estar prestes a fazer. O clima ficou tenso. Para muitos, parecia que ele interromperia a celebração. Mas, para surpresa de todos, o jornalista se ajoelhou diante do altar, visivelmente emocionado e com a voz embargada. "Eu não sei explicar o que aconteceu naquele estúdio", disse ele com dificuldade. "Mas algo muito maior estava presente ali. Eu não posso mais fingir que não vi." A igreja mergulhou em silêncio. Todos aguardavam a reação de Frei Gilson. O frei interrompeu sua pregação, desceu calmamente do altar e se aproximou do jornalista. Colocando a mão sobre seu ombro, disse com serenidade: "Deus fala conosco de maneiras que nem sempre compreendemos." O jornalista abaixou a cabeça e chorou. Fiéis começaram a se emocionar. Alguns se ajoelharam e outros iniciaram uma oração espontânea. A cena era poderosa. Um momento de fé que ninguém jamais esqueceria. Jornalista, conhecido por seu ceticismo e postura firme contra manifestações religiosas, não conseguiu mais conter as lágrimas. Seu olhar, antes frio e analítico, agora refletia uma mistura de arrependimento e emoção genuína. Ele encarou Frei Gilson com os olhos marejados, com a voz embargada, balbuciou: "Eu só quero que ele me mostre o caminho." Essas palavras ecoaram pela igreja como um sussurro que tocou o coração de todos. Os fiéis que acompanhavam a missa começaram a chorar. Alguns se ajoelharam espontaneamente, enquanto outros se abraçavam emocionados. Era como se aquela cena fosse maior do que qualquer explicação lógica. Em poucos minutos, as redes sociais foram inundadas por relatos de pessoas que haviam visto o vídeo e compartilhavam o impacto que aquela imagem havia causado. Não demorou para que se tornasse o assunto mais comentado na internet, e não apenas entre religiosos. Até mesmo pessoas que se declaravam ateias ou distantes da fé confessaram ter sentido uma emoção inexplicável ao assistir àquela cena. Enquanto isso, nos bastidores da Rede Globo, o clima era de desespero.
O plano que havia sido cuidadosamente arquitetado para destruir a imagem de Frei Gilson havia saído pela culatra. Em vez de abalar sua reputação, eles haviam acendido uma chama de fé que agora se espalhava pelo país inteiro. A cada hora, mais e mais pessoas relatavam como aquela transmissão ao vivo havia tocado suas vidas. Igrejas lotaram, grupos de oração surgiram espontaneamente pelas ruas e o nome de Frei Gilson se transformou em símbolo de esperança e fé inabalável. Mas o que aconteceu depois pegou a todos de surpresa. Dias depois, o próprio jornalista que havia feito a denúncia contra Frei Gilson reapareceu na internet, agora visivelmente emocionado e com um semblante abatido. Gravou um vídeo curto, sincero e direto, onde confessava tudo. Eu fui pressionado. Me ofereceram dinheiro para contar aquela história. Eu estava errado. Eu menti. Não havia nada de errado com Frei Gilson. Ele é um homem honesto e de fé. A revelação foi como uma bomba. O vídeo se espalhou rapidamente e reacendeu ainda mais a comoção nacional. O depoimento sincero do jornalista trouxe à tona algo ainda mais poderoso: a transformação pessoal que ele havia vivido. Em um ato inesperado, o mesmo jornalista que tentou destruir Frei Gilson voltou à igreja onde tudo começou. Vestido discretamente, ele se sentou num dos últimos bancos, tentando passar despercebido. Mas algo dentro dele o impeliu a se levantar. As pessoas notaram quando ele caminhou, hesitante, em direção ao altar. Cochichos ecoaram entre os fiéis. Muitos se perguntavam o que ele faria. Diante de todos, o jornalista se ajoelhou, abaixou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse apenas: "Eu preciso mudar minha vida." Frei Gilson se aproximou calmamente, colocou a mão sobre sua cabeça, com um sorriso sereno, disse apenas: "Bem-vindo de volta à casa do Pai." A igreja veio abaixo em aplausos. Algumas pessoas choravam emocionadas, outras se abraçavam, e muitos gravaram o momento com seus celulares. Em questão de minutos, as redes sociais explodiram com as hashtags #MilagreContinua, #Conversão na Globo e #Fé que Transforma. Pela primeira vez, um dos próprios funcionários da Rede Globo havia se levantado contra a narrativa que a emissora tentava impor. O impacto foi tão forte que até mesmo os jornalistas da casa começaram a questionar as ordens internas para ignorar o ocorrido. A emissora estava encurralada. O controle da situação havia escapado completamente das mãos da alta cúpula da Globo. E para aqueles que acompanharam tudo isso, uma certeza ficou marcada: a verdade sempre prevalece. O que ninguém esperava era que um anúncio inesperado mudaria tudo. A repercussão do caso havia tomado proporções inimagináveis. A Rede Globo, que tentou desesperadamente abafar o episódio, agora se via encurralada diante de uma situação que já estava fora de controle. O Brasil inteiro comentava sobre o suposto milagre, a surpreendente conversão do jornalista, claro, sobre a tentativa da emissora de destruir a reputação de Frei Gilson. Os fiéis que já acompanhavam suas missas, seja presencialmente ou pela internet, começaram a se mobilizar. O que antes era apenas admiração por seu trabalho se transformou em algo muito maior. Um verdadeiro movimento religioso tomou força. Padres, pastores e líderes de diferentes crenças se uniram publicamente em defesa do religioso, em um gesto que surpreendeu até mesmo quem não acompanhava a fé cristã de perto. Mas então, algo ainda mais impactante aconteceu. Frei Gilson, que até aquele momento havia optado pelo silêncio e não concederá entrevista sobre o ocorrido, fez um anúncio inesperado. Em uma postagem simples, mas poderosa, ele informou que faria uma transmissão ao vivo em suas redes sociais para esclarecer tudo o que havia acontecido durante o programa do Fantástico. A mensagem foi curta, mas carregada de significado. A verdade não precisa de defesa. Mas chegou o momento de falarmos sobre o que aconteceu. Nos vemos amanhã, às 20 horas.
A internet simplesmente explodiu. Os perfis de Frei Gilson no YouTube, Facebook e Instagram foram rapidamente inundados por comentários e mensagens de apoio. Milhares de seguidores confirmaram que estariam presentes na transmissão. Enquanto isso, a imprensa começou a especular o que ele revelaria. Seria uma denúncia? Um pedido de perdão? Ou algo ainda mais surpreendente? Percebendo que a situação poderia piorar ainda mais para sua imagem, a Rede Globo tentou uma jogada desesperada. Vazaram para alguns portais que estavam avaliando processar Frei Gilson por difamação. Contudo, essa manobra acabou se voltando contra eles. Em vez de gerar medo, a tentativa de intimidação apenas fortaleceu ainda mais o apoio popular ao religioso. As pessoas viam aquela atitude como uma confirmação de que a emissora estava escondendo algo, e isso só aumentou a curiosidade do público. Na noite seguinte, algo impressionante aconteceu. Exatamente às 20 horas, quando a transmissão começou, os servidores das redes sociais quase não suportaram a quantidade de acessos. Em menos de 5 minutos, mais de 1,5 milhão de pessoas já estavam assistindo simultaneamente. E esse número não parava de crescer. A expectativa era enorme. Todos queriam ouvir o que Frei Gilson tinha a dizer. Com uma expressão serena, ele iniciou a transmissão. Meus irmãos, a verdade sempre prevalece. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que realmente aconteceu. Naquele momento, parecia que o Brasil inteiro segurou a respiração. O que ele revelaria a seguir era algo que ninguém poderia prever. Aquela transmissão já era histórica. Nunca antes o líder religioso brasileiro havia reunido tantas pessoas simultaneamente em uma live. Milhões de pessoas acompanhavam cada palavra, ansiosas para descobrir a verdade sobre o que havia ocorrido nos bastidores do programa fantástico. Frei Gilson iniciou agradecendo a todos pela presença e reforçou a importância da fé e do discernimento. Sua voz calma e segura transmitia confiança, mas logo sua expressão ficou mais séria. Meus irmãos, hoje eu vou contar a vocês algo que poucos sabem. Algo que aconteceu por trás das câmeras daquela entrevista. A revelação que viria a seguir era algo que ninguém poderia imaginar. A revelação feita por Frei Gilson pegou todos de surpresa. E o que ele disse em seguida fez com que milhões de pessoas ficassem em silêncio absoluto diante da tela. Antes de eu entrar no estúdio, começou ele, com a voz firme, porém visivelmente emocionada, senti uma presença muito forte. Era como se algo estivesse tentando me impedir de falar, como se uma força invisível quisesse me calar. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Mas não era Deus que estava ali, era outra coisa. O chat da live explodiu. Centenas de mensagens surgiam a cada segundo. Meu Deus, o que foi isso? Ele sentiu algo maligno. Eu sabia que havia algo errado. Frei Gilson manteve a calma e prosseguiu. Enquanto eu esperava nos bastidores, percebi que os equipamentos ao meu redor começaram a apresentar falhas. As luzes piscavam, os monitores apagavam sozinhos. Os técnicos corriam de um lado para o outro, tentando resolver problemas que eles mesmos não entendiam. Ele fez uma breve pausa, como se estivesse revivendo aquele momento na mente. Então, uma das produtoras se aproximou de mim e disse: "Nunca vi algo assim acontecer antes de uma entrevista." Aquela frase ecoava na mente de Frei Gilson até hoje. Mas foi o que aconteceu em seguida que realmente o deixou perplexo. O mais impressionante aconteceu quando eu já estava ao vivo. Quando aquele vídeo misterioso apareceu no telão, eu percebi que havia algo estranho. Aquele vídeo nunca deveria estar ali. Os comentários explodiram novamente. Como assim? Quem colocou aquilo no ar? Com um olhar firme, Frei Gilson concluiu: a produção da Globo não sabia da existência daquele vídeo. Se eles não colocaram aquilo no ar, então eu pergunto a vocês: quem colocou? O Brasil inteiro ficou em choque.
Na tentativa desesperada de controlar a situação, a Globo tentou censurar a live, mas já era tarde demais. Em questão de minutos, o vídeo estava sendo salvo, replicado e compartilhado por milhões de pessoas. Mas foi a última frase de Frei Gilson que marcou de vez aquela noite. Deus permitiu que aquilo acontecesse para que a verdade fosse revelada. E agora cabe a vocês decidirem em quem acreditar. Aquelas palavras ecoaram nos corações de milhares de pessoas. Muitos que assistiam relataram ter sentido algo diferente. Um arrepio inexplicável, uma emoção profunda. Alguns choravam, enquanto outros afirmavam que haviam sido tocados espiritualmente. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Após a revelação de Frei Gilson, algo impressionante começou a acontecer em todo o Brasil. O vídeo da live se espalhou como fogo em palha seca. No dia seguinte, influenciadores religiosos, jornalistas independentes e até pessoas que antes duvidavam começaram a comentar sobre o caso. A Globo, por outro lado, adotou uma postura de silêncio absoluto. Nenhum telejornal mencionou o episódio. Nenhuma matéria foi publicada em seus portais. Era como se a emissora estivesse tentando fingir que nada havia acontecido. Mas o povo já havia tomado sua decisão. Estavam convencidos de que haviam testemunhado algo muito maior, algo que só poderia ser explicado pela fé. Naquele final de semana, igrejas por todo o país ficaram lotadas. Missas e cultos foram tomados por pessoas emocionadas, que buscavam uma explicação para o que haviam presenciado. A verdade, que muitos tentaram esconder, agora estava brilhando diante dos olhos de uma nação inteira. Os fiéis que antes acompanhavam Frei Gilson apenas pelas telas agora, faziam questão de vê-lo pessoalmente. As missas passaram a atrair multidões e foram transmitidas para milhões de pessoas ao redor do mundo. O que começou como uma tentativa de silenciar o religioso se transformou em um dos maiores movimentos de fé que o Brasil já havia visto. Mas o impacto foi ainda maior do que se imaginava. O caso atravessou fronteiras e chegou até o Vaticano. As autoridades da Igreja Católica foram informadas sobre o ocorrido. Segundo fontes internas, o próprio Papa Francisco teria dito durante uma reunião privada: se Deus tocou o coração do povo dessa forma, precisamos prestar atenção nisso. Poucos dias depois, Frei Gilson recebeu um convite formal para visitar Roma e conversar diretamente com representantes da Santa Sé. Enquanto isso, no Brasil, a Globo tentava desesperadamente conter os efeitos desse episódio. Em uma última tentativa de desacreditar tudo, lançou uma reportagem afirmando que os eventos não passavam de exageros e manipulação. Mas agora já era tarde demais. Milhões de pessoas haviam testemunhado algo que não poderia ser apagado ou desmentido. No dia de sua viagem para Roma, Frei Gilson foi surpreendido por um repórter no aeroporto de Guarulhos. Com o microfone em mãos, o jornalista fez uma pergunta direta: o senhor acredita que venceu essa batalha? Frei Gilson sorriu com humildade e respondeu: a vitória nunca foi minha. A vitória sempre pertenceu a Deus. Com essas palavras, ele embarcou para uma nova etapa de sua jornada. Enquanto no Brasil, a fé florescia nos corações de milhares de pessoas que haviam se sentido tocadas por aquela história. Essa trajetória nos ensina uma lição poderosa. Quando Deus está no comando, nenhum plano maligno pode prevalecer. Muitas vezes, em nossas próprias vidas, enfrentamos momentos de injustiça, perseguições e dúvidas. Tentam silenciar nossa fé, nos desanimar e colocar incertezas em nosso coração. O mundo pode até tentar apagar a luz da verdade, mas a verdade não pode ser destruída. Jesus disse em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A tentativa de manchar a imagem de Frei Gilson acabou se tornando um poderoso testemunho de fé. O que era para ser vergonha se transformou em glória, e o que parecia uma derrota se revelou uma grande vitória espiritual.
Talvez hoje você esteja enfrentando dificuldades que parecem impossíveis de superar. Talvez tentem abalar sua fé, desacreditar seus sonhos ou fazer você duvidar que Deus está no controle. Mas lembre-se, a verdade pode ser atacada, mas jamais será apagada. A fé pode ser ridicularizada, mas nunca será extinta. E no tempo certo, Deus mostrará que sempre esteve conduzindo todas as coisas. Em Isaías 54:17, está escrito: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. A história de Frei Gilson é uma prova viva de que, quando confiamos em Deus, Ele transforma batalhas em vitórias e perseguições em testemunhos poderosos. Se hoje você se sente pressionado, se acha que o mundo está tentando te derrubar ou calar sua fé, lembre-se dessa promessa: Deus está no controle. Jesus nos deixou uma mensagem de esperança em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que, independentemente das dificuldades que você esteja enfrentando, a vitória pertence ao Senhor. As pessoas podem duvidar, os adversários podem tramar, mas a verdade nunca será apagada. Por isso, não tenha medo de se manter firme na sua fé. Não se deixe abalar pelas dificuldades ou pelas vozes que tentam te fazer desistir. Deus honra aqueles que permanecem fiéis, e no momento certo, Ele mostrará sua justiça e seu poder para todos verem.